Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 19 de julho de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo número 41.49.756. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Amyris Biotecnologia do Brasil Limitada. O relator é o Dr. Rodrigo Ranfenstein. A pedido de sustentação oral, pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Não está presente. Registro aqui, então, a ausência da autuada para realizar a sustentação oral. E passo, então, a palavra ao Dr. Rodrigo, relator do processo, para que ele apresente o seu voto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de um auto de infração que ele traz 2 itens acusatórios. O primeiro deles é creditamento indevido do imposto no período de julho de 19 a dezembro de 19, devido a operações de aquisições de mercadorias para uso e consumo segundo o fisco do próprio estabelecimento, aquisição de filtros. E o item 2 era a falta de pagamento do imposto decorrente de um erro num cálculo a menor relativo ao DIFAL, também para uso e consumo. O item 2 foi reconhecido como devido pela recorrente, que efetuou o pagamento. Então, está sob julgamento apenas o item 1. Eu vou passar a leitura rápida do meu voto. Na verdade, eu estou propondo, num primeiro momento, a conversão do julgamento em diligência. Mas eu vou fazer a leitura, acho que fica mais fácil. Conforme as razões recursais, a recorrente sustenta não se tratar os filtros de materiais de uso e consumo, mas sim de materiais intermediários, o que lhe conferiria o direito ao creditamento a título de CMS. Observo dos autos que a recorrente trouxe em seu recurso ordinário o laudo técnico, as folhas 258-260, com o objetivo de demonstrar que os elementos filtrantes constituem parte indissociável do seu processo produtivo. Por entender que tal documento é bastante importante ao deslinde da questão, o acolho desde já, em atenção a alguns princípios que regem o processo administrativo tributário, em especial da verdade material. A douta representação fiscal em contra-razões manifestou-se pela não aceitação de tal elemento probatório e, subsidiariamente, o rechaçou quanto ao seu teor. Ocorre que o AFR autuante não se pronunciou acerca deste laudo, o que, a meu ver, torna o recurso não apto a ser julgado por hora, em atenção ao contraditório. Ante todo exposto, converto o julgamento em diligência a fim de que seja intimado o senhor AFR, autuante, a se manifestar sobre o laudo técnico apresentado pela recorrente, folhas 258 e 260, no prazo de 30 dias, e após o trâmite de praxe, sejam os autos devolvidos a esta polém da Câmara para a continuidade do julgamento. Caso vencidos pelos meus ilustres pares, quanto à proposta de diligência, peço vênia que os autos a mim retornem para análise do mérito recursal. Esse é meu entendimento, presidente. Eu só vou precisar fazer 2 reparos aqui na redação, tá? Mas eu entendo dessa forma, porque eu tenho, acho que o presidente sabe, né, o meu entendimento em relação a essa matéria, né, no sentido mais amplo, né, de acolhimento aí desse tipo de creditamento. E só que eu entendo que, como eu estou aceitando a juntada desse laudo em sede de recurso ordinário, o senhor AFR ele precisaria se manifestar sob pena de eventual alegação aí de alguma nulidade posterior. Então, essa é a minha proposta, presidente. Ok, doutor Rodrigo, eu já está liberado lá para correção, né? Porque uma das coisas é o número da página, né?
Está sem som, doutor Rodrigo. Me desculpem, realmente, presidente, é o número da página e também ficou faltando lá no converto, lá na parte dispositiva, um N. É só isso. Feito, presidente. Obrigado. Doutor Rodrigo, não sei se você vai saber me responder. Bom, primeiro que esses elementos filtrantes aí, eles são sobre eles, né, que está sendo glosado o crédito, é isso? Isso mesmo, presidente. É somente sobre esses elementos filtrantes, né? Porque a empresa ela acaba fazendo coloração, acaba desenvolvendo aí algumas etapas do processo produtivo, e esses elementos eles são assim fundamentais para essa caracterização do produto final, né? Não há realmente o consumo direto, né? Mas aí é aquele meu entendimento de que, sendo necessário, né, sendo indispensável ao processo produtivo. Não, eu entendo, eu também, assim, do que eu olhei aqui, das imagens aqui, das imagens que eu estou olhando aqui, para mim, sim, é matéria intermediária, na verdade é insumo, né? Por isso que estou perguntando se eles são e qual que é o produto, porque eles têm contato, para mim é muito claro, se tem contato com o produto, né, final. Isso, ele faz parte, ele é insumo de produção, e ele daria direito a crédito, né? Bom, na verdade, eu te acompanho pela diligência, eu detesto esse princípio da verdade material, né? Mas, ok, quando a gente não tem como, a gente vai ele mesmo, né? Porque, na verdade, a gente até já resolveria isso aí no mérito, já falaria que é material, de que é insumo e seguiria em frente, entendeu? Exato. Mas, ok, mas se o seu entendimento foi esse de mandar para o fiscal, eu vou acompanhá-lo. É só para evitar, né, presidente, aí alguma alegação de nulidade futura, né? E o processo acabaria voltando, né? Então, eu entendo que é melhor, nesse momento, o processo voltar um pouquinho do que quando ele estiver mais maduro, né? Tudo bem. Doutora Érica, está sem som. Eu também concordo, porque eu acho que é preferível evitar essa nulidade no futuro. Então, é melhor dar um passo atrás. É por precaução, que nulidade não haveria, né? Que como ele trouxe esse documento com o ordinário, a representação já se manifestou sobre ele. Tanto se manifestou que ela falou, olha, não acate, né? E se acatar, tem esses problemas, né? Então, na verdade, assim, essa parte já estaria resolvida. Mas, então, como o voto já está pronto nesse sentido, eu não me oporia, não. Eu já teria resolvido já no mérito, mas não me oponho a ela, não. Bom, processo de discussão? Para entender, por favor, a representação concorda que seja insumo? Não. Discorda. Não, no parecer estamos discordando. Ah, tá. Eu também tenho uma resposta recente, inclusive, da consultoria, que novamente fala sobre a decisão normativa CAT número 1 de 2001, Isso. Se eu não erro, que menciona que porque, ao nosso ver, o desgaste que ele não ele funciona em mais de um processamento, como Exatamente. Os tijolos em fornos, em alto-fornos aí, que também é a mesma briga. Então, acho prudente acho prudente voltar para ter mais um embasamento e dar continuidade num outro momento, numa outra oportunidade mesmo. Eu concordo, acompanho o relator aí para que isso seja
difundido e mais. Em cima de que os senhores estão comentando, eu também tenho uma tendência a enxergar como vocês, mas não é o que vem sendo respondido pela casa, então nós precisamos. É muito importante essa discussão para acabar com o conflito no futuro aí. Não. Eu Então, acompanho Lira, o voto do relator, concordo com... Eu tenho um certo problema aí com esse entendimento da consultoria. Aliás, não tem nenhum problema com ele, concordo em 200% com eles. O único problema é que cada caso tem que ser analisado especificamente como aquele caso, né? Então, para essa questão do ciclo, ou seja, se eu estou o que é um ciclo, entendeu? O que é tempo? O que é consumo instantâneo, né? Esses conceitos dependem exatamente de cada processo, né? Ou seja, por que ele é mais, por que esse filtro ele é utilizado em mais do que um ciclo? Porque ele faz, por exemplo, ele faz bateladas diárias. E se simplesmente fosse uma contínuo, entendeu? Se ele simplesmente descartasse o filtro ao final da batelada, independente do uso, do desgaste total dele, inclusive, né? Então, não, entendeu? Então, é um monte de critério que não faz sentido, nenhum sentido, entendeu? Ou seja, tem a ver mais com planejamento da fábrica do que efetivamente com relação ao material. E outra, então quer dizer que aí eu tenho dois filtros. Eu tenho o vagabundo, né, que ele só serve para que realmente só vou conseguir usar um. E eu tenho um outro filtro de melhor qualidade que me dá um ganho. Então, com esse vagabundo, que custa 10% do valor do bom, eu consigo fazer um ciclo. Com um bom, que custa 10 vezes mais, eu consigo fazer 15 ciclos. O que diferencia um do outro no processo, para eu falar que um é material de uso e consumo e outro é insumo? Concorda que não faz nenhum sentido essa... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, por tudo isso, assim, eu via de regra, eu analiso a CAT, a consultoria, a instrução normativa, com essas ressalvas, né? Então, e para mim, assim, o critério para mim está bastante claro. Ele teve contato com o produto final, entendeu? Ele efetivamente foi utilizado, ele foi destruído no ciclo, não se importa se em um dia ou se em um mês, né? O instantâneo, para mim, pode ser um ano, entendeu? É aquilo que eu falei. Se eu tenho um produto, se eu tenho um filtro vagabundo, que consigo usar ele por 1 hora, e eu tenho um outro muito melhor que eu consigo usar por 1 ano, o que diferencia um do outro? Né? Então, o que é instantâneo? Os dois são instantâneos. Se o primeiro é instantâneo, o segundo também é instantâneo, porque eles fazem a mesma função, né? Então, por essas e outras, eu tenho... Porque, óbvio, uma instrução normativa, ela dá uma regra geral para tudo. Tanto que tem coisa que ela fala explicitamente, né? Quando ela falar, por exemplo, com relação a óleo combustível, tal, ela fala explicitamente algumas coisas que o contribuinte vive citando ela para justificar o seu crédito, e eu nego o crédito, né? Por quê? Porque na condição em que ela falou, é válido, mas fora daquela condição, não, entendeu? Então, essa ressalva sempre tem que ser feita, né? Muito obrigado pela explanação aí. Imagina, é só um debate aí, tá? Que aqui nessa Câmara a gente gosta de debater, viu? Não, mas é bacana, porque eu tenho esses conflitos quando estou na FDT lá também. Então, hoje eu estou em função interna, mas então, hoje o sangue você não tá continua FDT, correndo né? aqui, entendeu? Exatamente, hoje você não está FDT, então aqui você pode... Mas está ótimo, gente. Nenhum comentário mais? Não vou me opor, né? Nossa posição está lá no parecer, mas é de se questionar, e a sua colocação foi bastante pertinente, presidente. Então, eu vou aguardar a análise do fiscal. Está ótimo, está ótimo. Eu peço aos presidentes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação.
Muito bem. Então, por unanimidade, o julgamento dos recursos ordinários interposto por a Amyris Biotecnologia do Brasil Limitada foi convertido em diligência nos termos do voto do relator, Dr. Rodrigo. Continuando, vamos analisar o processo. Número 41.13.748. Trata-se de recursos de ofício e ordinário, em que o autuado é a Barcelona Comércio Varejista Atacadista, Sociedade Anônima. A pedido de sustentação oral. Pergunto se o autuado está presente para realizá-la. Não está presente. Anotando aqui, eu sou o relator desse processo e vou passar, então, aqui a leitura do voto. Na verdade, o AIM em si, ele apresenta 7 infrações, mas o que está em julgamento aqui, apenas o item 1 do AIM. E nesse, a autuada é acusada de deixar de pagar o ICMS no período compreendido entre janeiro de 14 e dezembro de 15, nos montantes indicados no demonstrativo anexo, na aquisição interestadual de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, que recebeu sem que tenha havido a retenção do imposto por parte do remetente, ou o recolhimento antecipado na entrada no território paulista, conforme se demonstra pelos documentos juntados. Então, esse processo já foi julgado pela 7ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento, reduzindo o item 1, cancelando os itens 4 e 5. Esse acordo, proferido pela 7ª Câmara, foi parcialmente anulado pela Câmara Superior, que decidiu anular a decisão recorrida em relação ao item 1, especificamente quanto aos comprovantes de pagamento de folhas tais, efetuados após o início da ação fiscal. Então, esse é o relatório. Eu vou ler o voto, ele não é muito extenso, né? Transcrevo inicialmente trecho da decisão proferida pela colega da Câmara Superior para bem delimitar o objeto de análise desse julgamento. E aí, então, eu leio aqui o voto condutor lá da decisão de Câmara Superior. Porque havia lá no recurso especial da Fazenda, havia várias alegações, né, de vários pontos, né? Então, aqui só selecionei o que interessava para a gente aqui, né, o que foi decidido com relação à nossa competência aqui. E que ele faz o seguinte: olha, todavia, acata a alegação de nulidade da decisão recorrida por não ter justificado a aceitação de recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal, pois, apesar de reconhecer que há comprovantes do ano de 2019, os considerou para decidir pela insubsistência por haver indicação do período de referência que está entre o período abrangido no item 1 do AIM. A meu ver, tal fundamentação é insuficiente para aceitação de comprovantes de recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal, pois a mera indicação dos períodos de referência não valida tais recolhimentos. Assim, conheço desta alegação de nulidade em face dos paradigmas apresentados, sobretudo na decisão tal, e o provejo para anular a decisão recorrida em relação ao item 1, especificamente quanto aos comprovantes de pagamento de folhas 11.14 a 81.14 a 81.96, efetuados após o início da ação fiscal. E continua a decisão. O reconhecimento dessa nulidade exige nova apreciação dessas provas pela instância ordinária, a fim de complementar o julgado nesse ponto, sendo necessário especificar a quais notas esses pagamentos se referem e, então, proferir nova decisão, aceitando ou não tais documentos, de forma fundamentada, considerando suas peculiaridades. Então, esses são os termos da decisão de Câmara Superior. E aqui, então, começo eu agora com a análise. Vê-se que a anulação do item 1 foi parcial, atingindo apenas a redução do crédito tributário relativo às notas fiscais cujo recolhimento do ICMS-ST foi efetuado após o início da ação fiscal. Todas as demais matérias decididas por aquela colega da Câmara restaram
definitivamente resolvidas no âmbito administrativo, seja pela não contestação por parte do contribuinte, seja pelo não conhecimento das alegações da Fazenda Pública em recurso especial. O item 1 do AIN exordial trata da falta de pagamento do ICMS-ST relativo às mercadorias adquiridas de contribuintes estabelecidos em outras unidades da federação, devido na entrada das mesmas em território paulista, visto que não foi recolhido pelos remetentes nos termos do artigo 426-A do RICS. O objeto do presente julgamento são as operações interestaduais consignadas nas notas fiscais números, e aí eu listo quais seriam as notas, emitidas pela Trópicos Industrial e Comercial Limitada, estabelecida no estado do Paraná. Relativamente a essas operações, a autuada argumenta que o ICMS-ST exigido na inicial foi recolhido pela remetente das mercadorias e juntou os comprovantes de folhas tais. E essas folhas tais são exatamente os comprovantes que 8169 a 8196, que são que determinou a Câmara Superior. E continua. Analisando esses comprovantes de pagamento, verifica-se que todos foram efetuados em abril de 2019, mais de um ano após o início da ação fiscal e mais de 6 meses depois da lavratura do AIN exordial. Ou seja, quando já não cabia mais o Instituto da Denúncia Espontânea, nos termos do parágrafo único do artigo 138 do CTN. A ponto que, mesmo que os recolhimentos extemporâneos tivessem sido efetuados antes da ação fiscal, não restaria caracterizada a denúncia espontânea, pois os valores recolhidos não incluíram os juros de mora, como determina o caput do mesmo artigo. Além disso, na data em que efetuados os recolhimentos, já estava estabelecida a obrigação do autuado pelo pagamento do imposto, imposta pelo artigo 426-A do RICS. No momento da entrada das mercadorias adquiridas do território paulista sem o recolhimento do imposto pelo remetente, estabeleceu-se a sujeição passiva da autuada em relação ao imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria e pelas operações subsequentes, na condição de sujeito passivo por substituição. Assim, os recolhimentos extemporâneos efetuados pelo remetente de mercadorias não têm nenhum reflexo no AIN exordial, motivo porque restabelece a exigência fiscal relativa às operações realizadas com a Trópicos Industrial e Comercial Limitada. Observo que, apesar de terem sido a mim distribuídos os recursos de ofício ordinário, o objeto do julgamento, por determinação da Câmara Superior, se limitou a apenas parte do recurso ordinário, restando decididas as demais matérias. Concluindo, considerando a parte não reformada do acórdão proferido pela 7ª Câmara Julgadora, conheço de ambos os recursos, nego o provimento ao recurso de ofício e dou parcial provimento ao recurso ordinário. Em suma, e aqui eu transcrevo com alteração, o que ficou decidido pela 7ª Câmara Julgadora. 1. Aplica-se a taxa Selic para os juros incidentes sobre o imposto e valor básico das multas. 2. Quanto ao item 1 do AIN, mantenho a exclusão dos valores recolhidos relativos às notas fiscais tais e tais, e mantenho integralmente as exigências relativas às notas fiscais tais, que são essas que a gente discutiu agora. E, parcialmente, as exigências relativas às notas fiscais tais e tais, conforme demonstrativo de folha 95 e 91, e afasto as demais exigências fiscais. 3. Quanto ao item 3 do AIN, mantém integralmente a acusação fiscal. 4. Quanto aos itens 4 e 5 do AIN, afasto integralmente as acusações fiscais. 5. As acusações dos itens 2, 6 e 7 do AIN restam mantidas, uma vez que foram objeto de recolhimento por parte do contribuinte. Bom, esse, então, senhores, é o meu voto que eu coloco à apreciação dos senhores. Eu só vou fazer aqui algumas pequenas correções aqui. E está em discussão o processo. Presidente, eu só fiquei com uma dúvida. Em relação a essas notas, objeto do julgamento agora, o valor do principal parece que foi pago, né? Só não foi pago, vai multa e juros, porque ele não se beneficiou da denúncia espontânea após o início da ação fiscal e tudo mais.
o valor que foi pago por ele em relação a essas notas precisa ser abatido, né, presidente? Ou já foi? Como que funcionaria? Não foi, eu entendo que não deva ser, né? O que aconteceu, na verdade? Depois que ele foi autuado, ele cobrou lá do paranaense, né, do vendedor, falou: olha, você não pagou, paga. Então, o paranaense pagou. Então, se ele entende que ele tem direito a isso daí, ele que vai atrás da repetição de indébito, né? Na verdade, quem pagou foi o paranaense, então, se alguém tem direito ao indébito é o paranaense, não ele, né? Porque é isso, aquilo falou, olha, aquilo que eu falei no meu voto, entrou no Estado de São Paulo sem recolhimento, o paranaense já era, ele não tem mais obrigação nenhuma, a obrigação é do paulista, né? Então, o que foi eventualmente pago, né, e nem há certificação disso, é um problema que ele vai ter que resolver lá na delegacia, ou ele, né, vá atrás, tal, né? Ele não precisava ter pago, né? Ele não devia ter pago, na verdade. Não se trata nem de uma questão, não começou, foi 6 meses depois da lavratura do AIM. Então, o crédito já estava constituído, ele já não tinha mais essa obrigação, já estava tudo. Então, o que ele fez depois disso, ele resolva, né? A gente não tem que reconhecer eu entendo que a gente não tem que reconhecer esse pagamento, não. Tá? Mas só uma dúvida também, nos autos há comprovação do pagamento, mesmo que tenha sido feita pelo paranaense? Sim, há as GARES lá, né? Eu não me recordo se há ou não a certificação do fisco, paulista recebendo, né? Eu não sei se há essa certificação, né? Esses comprovantes há, entendeu? Tanto que são os comprovantes que foi essa questão. A sétima Câmara falou: olha, como tem os comprovantes, então está pago, né? E não é o meu entendimento, não é, né? Ou seja, se tivesse uma questão aí, uma zona cinzenta, olha, foi feita antes da emissão fiscal, com ou algum foi erro de feita código lá. no preenchimento. Então não sei. O código de preenchimento eu não teria muito problema com relação a isso daí, né? Eu já teve votos aqui que eu falei, não, olha, tudo bem que ele recolheu no campo errado, mas o mando fiscal falou, olha, está recolhido no código, nesse código que ele falou aí, mas se está recolhido, porque ali eu tenho a indicação assim, se eu tiver ali a indicação da nota fiscal, entendeu? Se eu tiver no corpo perfeito. ali do boleto, todas da GARE, todas as informações, né? O código de recolhimento para mim seria o menor problema, né? Não, essa é uma zona cinzenta, como dos exemplos que estava falando. Também entendo assim, o código de recolhimento, qualquer forma de indicação do recolhimento integral e antes do vencimento deveria ser aceito mesmo. É uma das zonas cinzentas. É só o exemplo que eu dei no que o senhor está comentando. Certo, exatamente. Não, perfeito, é isso aí. As tais zonas cinzentas seria nesse sentido, né? Entendeu, doutor? Então, é essa a questão. E aquela, né, também, o recolhimento também foi feito no valor, no valor histórico, né? O valor que ele... A minha questão sem é as correções... Desculpa, a minha questão é só porque, como tem um recolhimento, se a gente exigir todo o valor, a gente teria um enriquecimento ilícito por parte do erário, porque tem o valor registrado e comprovado. No mínimo, deveria ser a diferença a ser exigida. Não, eu entendo que não. Por isso que eu retorno ao que eu já disse antes. Não há enriquecimento ilícito, primeiro que esse dinheiro o fisco não quer ficar com ele. Entendeu? A questão é a seguinte: não há enriquecimento ilícito, porque quando foi lavrado aí, não havia nenhum pagamento. Tá? Então não se discute, não foi feito. Eu entendi o que o doutor Samuel quis dizer. O que o doutor quis dizer é que, na verdade, essa restituição ela tem que ser buscada fora do tribunal, que o tribunal não é a via de direito para buscar isso, porque o contribuinte ele agiu depois do auto de infração já ter sido lavrado. Então, a exigência do auto de infração ela é legítima.
se depois ele recolheu, isso precisa ser solicitado junto à fazenda, mas por outros meios que não o contencioso. É dessa forma que eu entendi o que o doutor Samuel está expondo. Além de que o recolhimento não foi feito pela autuada, foi feito pelo fornecedor, aparentemente, que não é parte no auto de infração aí que nós estamos julgando. E o Paraná, ele manda lá para a DRT-12, que é nós que determinamos esses recolhimentos. Se ele tiver direito, a gente autoriza a devolução. Eu acho que é por aí. Até porque tem uma questão de competência, né? Ou seja, a gente não tem a competência para fazer essa compensação. Essa compensação, né? Entendeu? Não se trata de algo que como a doutora Maria Clara falou, olha, é algo que aconteceu depois do AIM. O que aconteceu depois do AIM, entendeu? Está fora da nossa competência. Entendeu? Como é que eu vou avocar para a gente? Não, então que se restitua. Acho que não é. O meu entendimento não é isso. Ou seja, ele fez a opção dele, né? Ele teve as suas opções poderia não ter feito, ou seja, o que ele fez são as opções do contribuinte, entendeu? Ele resolveu fazer esse pagamento. Ele sabia que não podia fazer, ele sabia que não precisava fazer, né? Na verdade, ele não precisava fazer, ele poderia ter já resolvido essa até com todos os descontos, talvez ficasse até mais barato, né? Lá no início do AIM, já ter feito pagamentos relativos aí com os descontos, lá no início do AIM, que ele teria um desconto nas multas e tal. E não foi essa a opção dele. A opção dele foi discutir e correr por fora em cima do... Então, assim, o que aconteceu por fora do processo, não adianta você trazer para o processo depois de iniciado. Por que isso? Por que a gente não converte diligência? Porque eu entendo que não é, porque ele não tem direito. Entendeu? Porque é o seguinte, olha, não foi ele que recolheu, né? Ele recolheu há destempo, né? Então, não há nenhuma pretensão do fisco em ficar com esse dinheiro se não for dele, né? Agora, ele que no meu entendimento, ele tem que correr atrás da repetição de indébito. O fato é que o contribuinte paranaense não tinha nenhuma obrigação de pagar, né? Se ele pagou para terceiros, não valida, não aproveita a terceiros. A obrigação, né? A obrigação não foi cumprida pelo autuado. Ou seja, a partir do momento que essa mercadoria entrou no território paulista, cessou a obrigação do paranaense, né? A obrigação passa a ser, ele não é mais o substituído, ele é o substituto. O paulista, ele é o substituto. É um caso, né? Então, não faz sentido esse raciocínio aí de alguma maneira, há alguma possibilidade de aproveitar esse crédito, né? Não vejo as possibilidades, né? A obrigação era do paulista e o paulista que tem que... Então, eu concordo, realmente a obrigação é do paulista. A partir do momento em que já entrou no Estado, a obrigação não é mais do substituto, do substituto. E concordo plenamente nisso, mas a partir do momento que há um pagamento, mesmo que tenha sido feito pelo outro, o Estado já se beneficiou com o pagamento em si. Então, assim, eu acho até por uma economia de fazer já o pagamento, já como já tem o pagamento, em vez de fazer um pedido de restituição, já aproveitar esse valor. Ele vai ter que arcar com multas e juros, né? Eu acho que o sentido seria esse, exatamente porque já não tem mais como se beneficiar da denúncia espontânea. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas, assim, na minha percepção, como o ICMS já foi recolhido, não faz sentido eu ter todo um trâmite de volta, de restituição, para depois recolher novamente, porque o Estado já tem o valor que é seu de direito, e que é exatamente por isso que tem uma autuação. Eu não sei se vocês entenderam, assim, a minha perspectiva é mais de uma economia até, já que tem o dinheiro já arrecadado. Não, entendi perfeito, mas como coloquei, eu não concordo. Eu acho que está fora da nossa competência.
na verdade, o que eu estou fazendo aí não é nem uma compensação, mas uma repetição de indébito. Dentro da minha lógica, é uma repetição de indébito. Se a compensação já está fora da nossa competência, imagine a repetição de indébito. Então, acho que a gente não tem que trazer para o processo essa matéria, porque nós não temos competência para isso, essa questão. Entendeu? Não, mas por economia, não, só o tempo que vai ficar rodando esse processo de lá para cá, para questão de economia, dessa nossa economia, o contribuinte já poderia estar com esse dinheiro na mão lá, né? Que na verdade já foi negado a ele lá em primeira instância, ele já poderia ter corrido atrás disso, né? Ele já poderia estar com esse dinheiro em caixa. Então, então não há nenhuma, não vejo o que eu vejo, a economia processual é o processo andar para frente, né? Eu acho que quanto antes resolver essa questão, inclusive para ele, porque faz vai e vem, né? Né? Até a ponto de que, por exemplo, olha o absurdo que, no meu entendimento, foi a decisão que foi corretamente anulada pela Câmara Superior, né? Ou seja, simplesmente reconheceu lá um boleto, né, pago como se, no mínimo, esse cara, mas peraí, foi pago, mas porque a denúncia espontânea ela não exclui os juros de mora, pelo contrário, ela coloca claramente lá os juros de mora, tá? Ou seja, aquela lição é uma produção errada nesse sentido, não teve o zelo de olhar, inclusive, o mínimo, né? Então eu aceito qualquer coisa, então, entendeu? Então, até para que a coisa se resolva, e entendo que aqui, com essa decisão que eu estou colocando, ela se resolve de maneira bastante regular, bastante completa, e encerra o processo administrativo, de certa forma, porque tudo bem que ele vai recorrer de novo para a Câmara Superior com relação a essa matéria, mas questões. Então, se ele estiver realmente interessado na celeridade e tal, ou amanhã mesmo ele já tem condições de entrar com esse pedido de restituição, ou o que ele entender que deva fazer, né? Eu acho que dentro da nossa competência aqui do TIT, acho que a solução é a mais viável, a mais célere, né, e de maior interesse do contribuinte, que é o que resolve mais rapidamente a questão dele, né? Eu entendo dessa maneira. Mas a senhora quer puxar alguma preferência para colocar um entendimento distinto? Eu até concordo um pouco com a questão da competência, mas eu ainda acho que deveria ficar a questão do principal, deveria ser abatido e ser comprado só os juros e multa, né, por conta da não incidência da exceção da denúncia espontânea, aí, porque já havia a ação fiscal. Puxa uma preferência, então, coloca isso em votação e a gente coloca em votação, sem nenhum problema. Até porque, presidente, eu ficaria eu tenho uma dúvida no seguinte ponto, né? Vai ter um trânsito em julgado aqui desse processo administrativo, né? Vai ser um trânsito em julgado, julgando procedente a autuação. O contribuinte, daí, ele está com esse trânsito em julgado desfavorável e ele vai lá no setor competente pedir essa restituição. Me parece, presidente, assim, salvo o melhor juízo, que esse pedido, acho que ele vai ter muita dificuldade em conseguir a aceitação dessa devolução com um trânsito em julgado. Eu não sei como que ele vai conseguir mostrar, olha, eu tive uma decisão desfavorável no processo administrativo e eu estou querendo, eu não sei, essas peculiaridades, eu não sei como que ela vai ser vista, né? Então, me parece que eu vejo essa dificuldade também. Eu posso dizer o seguinte, que essa decisão facilita muito para ele o processo, a aceitação do processo, né? Entendeu? Porque vai estar muito claramente o seguinte, que ele vai falar o seguinte, olha, o pagamento foi feito e não foi recebido o pagamento para a quitação do AIM. Então, já que não vai ser para a quitação do AIM, eu quero ele como repetição de indébito, entendeu? Está muito claro o seguinte, que
que nós estamos exatamente rechaçando aquele pagamento. Está muito claro. Então, o argumento dele é o seguinte, olha, já que vocês estão rechaçando esse pagamento, então eu quero esse dinheiro de volta. Então, para ele, assim, a nossa decisão facilita em muito o processo de restrição dele. E outra, ainda que eu concordasse, não, ok, vamos fazer isso aí, vamos aceitar esse... Olha, eu já estou indo para uma segunda questão, que para mim é a seguinte, quem tem o direito a repetir esse indébito? Entendeu? O que eu quero é o seguinte, eu vou falar, não, a gente aceita, né? Como ele fez o pagamento, a gente aceita isso daí, está correto, vamos aceitar esse pagamento. Assim que cancelado o AIM, o paranaense entra aqui, peraí, agora que eu percebi que eu não tinha obrigação de pagar, eu quero esse dinheiro de volta. E ele tem direito a esse dinheiro de volta. Porque aí o fisco falou assim, não tem direito de volta, porque esse aí foi pago para pagar AIM. Não, mas eu não fui autuado no AIM de número 4. Eu não fui autuado, eu não tenho nenhuma autuação, eu não devo nada para o Estado de São Paulo. Eu não fui autuado nesse aí que você está falando aí. Foi o meu cliente que foi autuado, não eu. Então, mais um motivo que, entendeu? Não veio nenhum sentido nessa compensação. Porque o paulista, ele não pagou isso daí. Entendeu? Quem pagou foi Então, olha lá. Quem pagou foi o paranaense, quando já não tinha obrigação de pagar. Entendeu? Ele tinha obrigação quando enviou a mercadoria. Depois que a mercadoria chegou a ser pagamento, a obrigação passou a ser tanto passou a ser do paulista, que é o paulista que será autuado. Entendeu? Então, por isso é o seguinte, tem uma segunda discussão aí com relação à competência para essa questão de indébito, por mais um motivo, porque eu continuo mantendo meu voto de que não há nenhuma possibilidade de compensação aqui no âmbito do processo administrativo desse valor, né? E daí eu vejo como o senhor, doutor Samuel, até esse depósito, o fornecedor deveria ter feito, se fosse o caso, corretamente, na conta do autuado, porque já existe o débito constituído com aquele valor não pago. Aí passa a ser um problema entre as partes, quem vai arcar com o ônus, se vai ser o fornecedor ou o autuado, mas se não é competência do TIT a compensação e o recolhimento foi feito por terceiro não autuado, eu concordo, não tem como a gente misturar todas as verbas que entram. Hoje, muitos contribuintes recolhem ITCMD 2 vezes, ITCMD a maior, IPVA, todos que fazem o recolhimento maior têm direito à repetição de indébito para não enriquecimento do erário ilicitamente, como ressalva a doutora Érica aí. Mas, nesse caso, vai passar a ter uma autorização, teria que ter o processo, a economia processual não aconteceria, porque realmente teria que manifestar o fornecedor concordando que o dinheiro seja utilizado pelo outro, já é uma promissória que ele está endossando, passando para o terceiro. Isso não é, acho que não vem ao caso o erário se conformar com essa condição. Minha opinião, eu vou acompanhar o voto do relator aí, já está claro, né? Só para... Eu fiquei só com uma dúvida aqui com relação ao voto. Deixa eu só entender aqui, deixa eu abrir. No item 2 do resumo, que fala, quanto ao item 1 do AIM, mantenham a exclusão dos valores recolhidos relativos às notas fiscais tal. Mantenham integralmente as exigências relativas às notas fiscais, tem a enumeração delas, e depois, parcialmente, as exigências relativas às notas fiscais mais as outras, e afasto as demais exigências. Essa separação entre o que é mantido, a exclusão, é porque foi realmente visto que existe o recolhimento na data certa. Certo. Sim. Bom, tem duas respostas. Eu vou falar o seguinte. Independentemente disso,
Não vou falar que sim, porque eu estou falando que foi feito recolhimento. Eu quero dizer o seguinte, com relação a essas outras notas todas, já está decidido, ou seja, está fora da nossa competência, entendeu? Isso quer dizer, eu não sei se, vamos lá, se na nota 3150, 31.450 tal, se tem ou não. O que eu sei é o seguinte, que ela está fora da nossa competência, entendeu? Tá. Então, as que foram mantidas são exatamente as que estariam, que foram feitas do recolhimento a posterior e parcialmente, só para eu entender essa distinção na hora de até escrever. Na verdade é o seguinte, olha, essa parte aí, eu transcrevi o que já foi decidido pela 7ª Câmara, tá? Só mudei essa parte aqui, ó. Mantenho integralmente as exigências relativas às notas fiscais 18, 261, tal, até 51.504, que é o que a gente está discutindo aqui. Entendeu? É só essa questão. Então, o que está fora disso, eu não sei se está certo, se está errado, o que eu sei que está fora da nossa competência, porque já foi. A única são essas que foram mantidas agora. O que foi objeto do julgamento agora. Isso. Tá? Entendeu? Por isso que está esse monte de número aí. Tá. Não, eu entendi. Ok. Então, eu acho que eu vou realmente pedir a preferência, porque eu acho que deveria, no meu entender, eu acho que pelo menos o principal, deveria ser mantida a exclusão, mas com a exigência do juros e da Selic com relação à mora, né? Porque não teve a denúncia espontânea, não atingiria a denúncia espontânea quando o pagamento foi feito posteriormente à ação fiscal e depois de um ano, né, já com o processo. Tá certo. Então, pode pedir aí se houver. Peraí que eu tenho que registrar o voto, só um minutinho. Eu estava lendo aqui o que. Então, conheço ambos, nego ao ofício e parcial provimento conhecido integralmente em ambos, é isso? Preço de ambos, recurso, nego o provimento ao ofício e dou parcial provimento ordinário. Parcialmente provido, ordinário, conhecido integralmente e não provido. O ofício. Pronto, agora você já pode pedir a preferência aí. Ok, já está disponível. Como que eu faço agora o registro do voto? Não, você já preencheu? Não, é o seguinte, você redigir preferência. Vai aparecer uma telinha aí, né? Vai pedir emenda, eu sugiro que copie a minha emenda e faça alteração, né, no que for o caso aí. Assim como sugiro que copie a minha parte. Bom, faça as alterações. E aí vai ter o corpo aí, né? Vai ter 2 campos, né? O da emenda e o voto. Aí embaixo vai aparecer lá registro do voto. Tanta tela aberta que eu estou fazendo minha confusão aqui. Bom, mas você viu aí, né? Tem uma tela aberta, né? Tem 2 campos, né? Tem lá emenda. Sim. Não, e aí tem outro campo embaixo. E embaixo de tudo vai estar lá registro do voto. Vai estar tudo numa página só. Só um minuto, que eu já confuso.
Eu registrei o voto. Vê se, pela rapidez e momento, não vê só se está tudo correto. Por favor. Que leia. Vamos lá. Quer que leia? Deixa eu na verdade, eu mantive a emenda, só uma coisa antes, doutora. Não quer já registrar para que a gente consiga acompanhar a leitura e, eventualmente, até identificar os antecedentes? Para mim, eu tinha registrado. Eu tenho que selecionar. Deixa eu ver o que eu tenho que selecionar. Não é questão antecedente ao conhecimento, anulação da decisão anterior, retorno do processo para complemento de julgamento. É isso, né? Isso, é. Então, inicialmente lá não há questão antecedente, né? E aí ele vai abrindo as opções. Não. Curso ordinário, não conhecido, conhecida anulação da decisão anterior, conhecido parcialmente, com julgamento de mérito. Parcialmente provado. Apareceu? Apareceu. Então, a emenda ficou praticamente da mesma forma, só acrescentei no final, considerando que o recolhimento ocorreu a destempo e após o início da ação fiscal, a multa e os juros de mora devem ser mantidos. E aí, no relatório, ficou a recorrente anexa os comprovantes de pagamento que foram recolhidos em abril de 2019, mais de um ano após o início da ação fiscal e mais de 6 meses depois da lavratura do AIM exordial. Dessa forma, não é cabível o instituto da denúncia espontânea nos termos do parágrafo único do artigo 138 do CTN. Assim, considerando que o pagamento foi realizado, a autuação deve ser mantida em relação à multa e os juros de mora tão somente. Concluindo, considerando a parte não reformada do acórdão proferido pela 7ª Câmara Julgadora, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso de ofício e dou parcial provimento ao recurso ordinário. E, em suma, ficam todos os itens, aplica-se a taxa Selic para os juros incidentes sobre o imposto e valor básico das multas. Quanto ao item 1 do AIM, mantenho as exclusões dos valores recolhidos relativos às notas tais, mantenho parcialmente as exigências relativas às notas tais, quanto à incidência da multa e juros de mora, e parcialmente as exigências relativas às demais notas e afasto as demais exigências fiscais. Quanto ao item 3 do AIM, mantenho integralmente a acusação fiscal. Quanto aos itens 4 e 5 do AIM, afasto integralmente as acusações fiscais e as acusações dos itens 2, 6 e 7 do AIM restam mantidas, uma vez que foram objeto de recolhimento por parte do contribuinte. Ok, só estou olhando uma questão aqui. Com relação a essa nota 18.261, seria o caso de manter integralmente, porque ela não tem a ver com a nossa discussão, tá? Entendeu? Ela já era mantida integralmente pela decisão anterior. Porque essa estava na mesma linha. Não, mas é que ela não, ela está na mesma linha, mas ela não é uma da Trópicos, tá? Ela é outro caso. Entendeu? Porque Entendi. o que aconteceu na decisão anterior lá da 7ª Câmara, aconteceu o seguinte, olha, a décima primeira instância excluiu as notas 31, 45, entendeu? Essa primeira parte do item 1. Então, ele manteve a exclusão, né? Sim. Entendeu?
Por quê? Porque lá no final ele vai afastar outras notas fiscais. Então é o seguinte, então ele mantém a exclusão dessas primeiras, aí depois ele mantém integralmente a nota. Deixa eu olhar aqui como é que está o último. Porque ele vai manter integralmente essa nota, essa primeira aí, tá? Porque, na verdade, com relação a ela não houve provas, não houve nada, tá? Aí então... ele estava afastando, na decisão original, ele afastava essa linha que eu coloquei aí, tá? Entendeu? Então, só a partir da nota 43945 que é relativa à denúncia espontânea. Os pagamentos... Isso, 43945 até a 51504. Tá. Isso, então... que essas são da Trópicos. Tá? Essa numeração o remetente era Trópicos. Tá? Essa 18261 é outro remetente. Assim como essas 31 e pouco é outro remetente. Entendeu? Então, que são vários remetentes. Então, eu preciso retificar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui. Habilitar a edição aqui. E só mais uma observação, doutora Érica. Eu acredito que tem que manter, conforme o Samuel colocou, pelo conhecimento integral do recurso ordinário, tá? Ele está como conhecido parcialmente. Acabou. O conhecimento é integral, né? Mas aonde que você está falando? Quando você registra o voto, primeiro você coloca lá, é conhecido integralmente. Tá, entendi. Na hora de registrar, né? Perfeito. Já tenho... já posso fazer a edição? Já está disponível para edição aí. Eu ponho... apareceu que redigir, preferência, cancela... aqui. Redigir preferência, quando você clicar, vai aparecer o seu voto lá como estava. Tá. Entendeu? Só se for certo. Mantém integralmente a exigência. Pronto. Só ver aqui, ok. Ok? Podemos seguir, então? Sim. O que o doutor Rodrigo disse que deveria ser mudado para conheço integralmente o recurso ordinário continua aparecendo como parcialmente provido, tá certo isso? Na tela do resumo dos votos aí. Não teria que alterar aí também? Tá correto, é parcialmente provido. Ele é integralmente conhecido, mas parcialmente provido. Tá ok, certo. Obrigado. Tá certo. Doutora Érica, eu vou colocar aqui para a edição de novo. A senhora,
E, por favor, coloque também a manifestação lá com relação ao recurso de ofício. Para que não haja nenhuma... não. Tá? Agora, que teria que abrir mais uma abazinha lá. Abriu a aba do recurso ordinário e embaixo tem uma aba do recurso de ofício. Sim. Como você está analisando tudo lá, já coloca também o conhecido integralmente e não provido, o ofício. Porque aí a representação poderia entrar com lá, falando, olha, não... com relação ao ofício, não deu quórum só. Entendeu? Já registrei. Vê se agora está aparecendo. Perfeito. Já apareceu. Peço aos presentes, então, que confirmem a presença. Em votação. Presidente, peço a palavra. Eu vou, com a devida vênia, acompanhar o voto vista da doutora Érica. Estava aqui pensando, realmente eu não conseguiria admitir o Estado recebendo 2 vezes esse principal, né? E aquela relação, no meu entendimento, depois da legitimidade para recebimento ou não, aí seria aí uma relação entre os contribuintes, entre as empresas. Aí ele o do outro estado fez o recolhimento, aí em alguma relação comercial, como eles têm relação comercial, alguma coisa desse tipo, aí já seria uma relação entre os contribuintes, e não uma relação com o Estado. Então, por esse motivo também eu acompanho o voto vista, presidente. Doutor Rodrigo, com a devida vênia, mas eu acho que exatamente o contrário, né? Acho que ele está transferindo para o fisco essa relação entre eles. Entendeu? É exatamente o contrário. O que vai acontecer é o seguinte: o que está acontecendo dentro dessa lógica, é que o fisco, a gente aceita esse pagamento para pagamento do AIM e depois vem o paranaense e fala, não, eu quero meu dinheiro de volta. Ou seja, o fisco... Então, o fisco vai poder falar, não, vá discutir isso com o seu cliente. Entendeu? Você está exatamente o contrário. Está transferindo para o fisco uma questão que não é do fisco, que é entre eles. Tá? Que eu não consigo, presidente, admitir aí o pagamento, o mesmo, manter esse auto de infração em relação ao que já está pago, né? Então, é por essa razão. Enfim, mas eu acho que o entendimento contrário também é pertinente, mas eu não consigo admitir esse pagamento aí. É um pagamento em duplicidade, né? Não, né? Não há pagamento em duplicidade, porque não há nenhum pagamento ainda, né? Assim, a Barcelona não pagou ainda, né? Então não há que falar em duplicidade, né? Mas, de qualquer maneira, não, eu entendo, mas só que realmente a lógica, para mim, vai no sentido contrário ao que o senhor está colocando, né? Está trazendo para o fisco um problema que não é do fisco, entendeu? A questão do fisco estava resolvida lá quando foi lavrado a AIM, entendeu? Já estava ali, encerrou a questão do fisco. Depois de lavrado a AIM, eles entram em acordo lá entre eles, o contribuinte paranaense com o contribuinte paulista, eles entram em acordo, tá bom, eu recolho, entendeu? O fisco não participou da história toda. E se isso virar moda, se pegar, pegou. Olha, não aconteceu nada, não pega. A hora que o fisco pegou, deposita e a gente vai ver o que acontece depois. Deixa o fisco trabalhar para fazer essa correção. Isso é o recolhimento em duplicidade. Não existiu, porque não teve recolhimento do AIM. Houve na verdade, o pagamento do AIM em duplicidade não existiu, né? Houve um recolhimento ao Estado de uma verba que foi paga por erro do pagador, que foi o paranaense nessa data.
ele tem direito a pedir o dinheiro de volta para não haver o enriquecimento ilícito. Mas o autuado, aproveitar de recolhimento de terceiro, vai ser uma inovação. Também acho. Muito bem. Então, espera aí, tem que informar aqui o... Informar aqui o resultado da... De qualquer forma, é sempre bom ter entendimentos divergentes para acalorar os debates. Ah, sim. Nessa Câmara, pelo menos, a gente faz questão disso, né? Sempre com emoção é melhor, né? Sem dúvida, senão, para que acordar cedo na quarta-feira? Exatamente, né? nesse frio ainda, né? Então, com certeza a gente só ganha. Ok, agora eu consigo ficar aqui. Então, no processo da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do meu voto, né, que foi o relator, e foi negado provimento ao recurso de ofício. Bom, retomando, então, aqui a agenda, eu anuncio, então, a retirada de pauta do processo 41, 49, 613, né, que é o recurso ordinário interposto pela Labate, Papéis, Máquinas de Suprimentos Limitada, e o processo 41, 51, 377, que também é um recurso ordinário interposto pela CP, Comercial Sociedade Anônima, porque a relatora desse processo é a doutora Raquel, que não está presente na sessão. Então, eles saem de pauta. Deixa eu só aqui. Só olhar aqui, já estava o voto da... Não estava. Muito bem, já dei lá os encaminhamentos. Agradeço, então, a participação do senhor, em especial a doutora Érica, por estar substituindo aí a doutora Raquel, né, de última hora, e também a doutora Alexandre Lira, que também está substituindo o Rui, já esteve com a gente semana passada, e está aqui de novo hoje, né? Então, agradeço a participação de todos. Doutora Maria Cláudia, que eu espero retornar com a gente aqui né, no próximo semestre, né, hoje é a última sessão. Vamos ver, aguardemos. Ainda, né, mas torcendo para o seu retorno. Né? Obrigada, e obrigada por todos os debates aqui, né, por toda a receptividade aí da Câmara e pelo espaço que vocês sempre dão para a representação fiscal para participar aqui nos debates. Claro, nossa obrigação. Né? Tá ok, gente? Então, um bom recesso para todos, né? E nos reencontramos aí em agosto. Tá bom? Oswaldo, então eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 19, da quinta Câmara Julgadora, do dia 19 de julho de 2023. Eu peço ao Oswaldo que interrompa a gravação